Olá, seja bem-vinda a esse bate-papo maravilhoso com a Mariel Batista. Vamos falar sobre maternidade, aproveitando o mês das mães. Mariel, o que significa maternidade para você? Eu tenho compartilhado muito no meu Instagram sobre isso, sobre a questão da maternidade nos salvar de nós mesmas. Tu é mãe também, eu acho que tu deve entender a complexidade disso que eu tô tentando falar de uma maneira bem sutil, bem simples, mas é muito forte a gente entender que os nossos filhos, eles nos tiram do centro. Nós não somos mais o centro da nossa vida. Quando a gente tem aquele ditado, nasce um filho, nasce uma mãe. E de fato, a partir do momento que nasceu aquele serzinho, por um período aí de muito tempo, a gente começa a colocar eles muitas vezes na frente de algumas demandas que a gente tem, não de todas, porque para que a gente possa cuidar deles, primeiro a gente tem que cuidar da gente. Mas aí a gente tira o nosso egoísmo, a gente não vive mais para nós mesmas. Então esses dias eu postei um vídeo que falava assim: pessoas normais, quando querem ir na academia, elas só precisam de força de vontade. Uma mãe, quando quer ir na academia, ela precisa de alguém para ficar com o filho, de amamentar o filho, Então, a nossa Rotina, vida... você tem que organizar uma semana, um dia antes. E a mãe é aquela que fica. Então, às vezes a gente tá lá na academia, mas a gente tá pensando, será que o meu filho toma leite? O que eu tenho que passar no mercado e comprar? O que eu tenho que fazer? E aí, eu tava pensando, quando será que isso acaba? Mas aí eu lembrei que eu tenho 30 anos e há 2 meses atrás a minha mãe estava aqui comigo, me auxiliando no meu puerpério, cuidando de mim, cuidando da minha filha, cuidando das questões da minha casa que eu não estava conseguindo cuidar. Então mãe é para sempre. A gente pensa, vai ser por um período. Não, na verdade é para sempre, para sempre. Os nossos filhos, eles estão ali para nos dar uma missão, um sentido muito maior de viver nessa terra, que não é para nós mesmos. Eles estão ali para nos ensinar o amor, e eu acho, aqui eu vou chegar no céu e vou perguntar para Deus, mas eu acho que o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor que Deus tem por nós. Não é à toa que na palavra dele ele diz, pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Então eu tô amamentando a Glória. Ela pode estar lá com o pai dela, passeando com o Guilherme. Eu vou sentir fisiologicamente quando ela estiver com fome. Vai dar aquele aperto, meu peito vai começar a encher de leite. Eu vou saber, nossa, a Glória tá com fome. Então, olha como que o amor que Deus tem por nós é grandioso. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, ainda que essa mãe esqueça, Deus, ele não esquece de nós. É uma conexão muito profunda, né? E o que você diz para mulheres que têm dificuldade de ter essa conexão que você acabou de falar? Porque ela é real, ela é linda, mas você acha que tem tudo a ver com o processo dessa mulher com Jesus? Ou uma pessoa que não conhece Jesus é capaz de desenvolver essa conexão com o filho? E as mulheres que têm essa dificuldade? Eu acho que essa dificuldade, primeiramente, ela vem de um processo de comparação. A comparação, ela é capaz de matar lindos propósitos na nossa vida. Então, muitas vezes, a mulher, ela entra no Instagram de alguém e vê aquela conexão maravilhosa e fala assim, nossa, mas eu não tô sentindo isso pelo meu filho. E aí ela vai criando um abismo, que aí ela entra na de outra, mas ela tá amamentando e eu não tô. E aí ela vai cada vez se distanciando mais de algo que ela poderia viver dentro do contexto dela. Porque todas nós temos uma diversidade. Mãe, embora tenham algumas coisas que são parecidas, algumas frases, alguns clichês, cada mãe é de determinada forma. Então existe a mãe que é mais séria, a mãe que é mais rude, a mãe que é espontânea, a mãe que é carinhosa, que é de amor, a mãe que é cozinheira, cada uma dentro da sua personalidade e do seu contexto. Então eu acho que se a mulher se deixar desenvolver dentro daquilo que ela já é, dentro daquilo que ela tem facilidade, eu acho que muitas mulheres deixam de viver a plenitude na maternidade porque elas tentam entrar num padrão que elas acham que tem. Então, se elas entendessem, se conhecessem e falar o que eu, dentro do que eu sou, posso oferecer para esse filho, ela viveria uma maternidade mais plena. E respondendo sobre a questão de se mesmo essa mulher sem conhecer Jesus, se ela pode viver isso, é complicado a gente responder isso, mas a minha mãe foi uma que se converteu tem 3 anos. E para a glória de Deus, ela foi uma ótima mãe. Ela me entregou aquilo que ela poderia ter me entregue. Claro que se ela fosse uma mulher temente ao Senhor, tanto eu quanto ela poderíamos ter vivido coisas ainda mais incríveis.
como nós temos vivido nesses 3 anos, foi uma aceleração que Deus fez na nossa vida. Desde que ela se converteu para cá. Então a gente poderia ter vivido outro contexto? Poderia. Mas eu vejo que dentro do conhecimento que a minha mãe tinha, dentro da situação que a minha mãe vivia, ela foi a melhor mãe que eu poderia ter tido. Então mesmo sem conhecer Jesus, é um amor que nos aproxima do amor de Jesus. É o que você disse no início. Eu acredito que é um amor que ele é acessível a todos. É óbvio que o relacionamento com Jesus, ele santifica esse amor que é diferente. Ele faz para que ele transforma esse amor para ele. Mas não quer dizer que ele não exista, né? Exatamente. O amor da mãe de um filho é o amor da mãe para o filho. O amor de uma mulher cristã é esse amor que adora o Senhor através de Deus. E funciona para um propósito, né? Porque a mulher cristã, ela entende que ela não vive para viver só isso daqui. Então eu não vivo para conquistar bens e deixar herança, eu não vivo para deixar coisas materiais para os meus filhos. Eu vivo para encaminhá-los para a glória. Eu vivo para colocá-los no caminho do Senhor para que eles possam desenvolver o propósito pelo qual o Senhor os colocou no meu ventre, os colocou na minha base familiar para que eles possam viver tudo isso na íntegra. Então a mulher cristã, ela tem esse feeling a mais de que a vida não é só a terra. Precisa ter um encaminhamento para a eternidade. Então eu acho que é isso que a mãe cristã, ela é capaz de desenvolver no filho, um senso de propósito, um senso de chamada e um senso de eternidade. E ela também está nesse processo, né? Ela também está nessa descoberta e ela consegue entender isso. Olha, não vai acabar. Eu vou impulsionar, eu vou dar esse lugar para que essa criança desenvolva, esse adolescente cresça e esse adulto siga esse caminho perfeito que é Jesus, né? E a gente vê muito principalmente nas redes sociais, sobre essa mulher que se esquece de si no processo. Como que é você na maternidade? Você consegue o autocuidado, buscar as coisas do Senhor, buscar suas realizações pessoais, o filho se transforma o tudo. Inclusive, ela tá aqui para ministrar no grupo de mulheres, né? Como na filha, mas eu então tá aqui agora. É o meu 3º filho, então assim, a gente vai aprendendo e aprimorando com o conhecimento, com a experiência. E eu me deixei muito de lado na minha primeira gestação, então eu sofri os danos disso. Mas hoje, com a Glória, eu percebo o quanto que é importante eu estar bem para cuidar dela. Então, muitas mulheres, de fato, se sacrificam pelos filhos, se deixam de lado para viver aquele momento, principalmente puerpério, aqueles 2 primeiros anos da criança, a mulher acaba se esquecendo um pouco dela para se voltar para a criança. Mas se a gente entendesse que quanto melhor nós estamos cuidadas, melhor nós cuidaremos tanto dos filhos, como da casa, como do marido, fica mais fácil administrar todas essas coisas. E aí, esses dias eu também estava falando lá nas minhas redes sociais sobre isso, e as pessoas falaram, nossa, mas pra ti é fácil falar sobre autocuidado. Falava justamente sobre isso. Mas nem sempre o autocuidado vai estar relacionado à ida a um salão. O vídeo que eu postei falando sobre autocuidado, eu estava com a minha filha no meu colo, tomando um sorvete no meio da tarde. Gente, eu tava cheia de demanda, tinha roupa pra lavar na minha casa, tinha que botar ela pra dormir, mas eu falei assim, não, agora eu vou me priorizar. Eu preciso que quando meu marido chega eu não esteja descabelada, estressada. Se vai ser preciso sacrificar as roupas no dia de hoje para que eu possa tomar esse meu sorvetinho e cuidar de mim, eu vou fazer isso. Então é importante a gente entender, igual eu tava falando, dentro da nossa realidade. Eu não posso tomar um sorvete no meio da tarde. Nossa, mas então acorda mais cedo, passa o teu café. Se isso é uma forma de autocuidado pra ti, faça isso pela manhã. Não, pra mim autocuidado é andar com a unha feita. Então marca na agenda, eu vou ter 30 minutos pra fazer a minha unha uma vez por semana. Existem formas e existem a diversidade das mulheres. O que é autocuidado pra mim pode não ser pra ti, pode passar batido, pode ser algo normal. Mas se é importante pra mim que eu faça isso para que assim, bem cuidada, eu possa cuidar melhor da minha casa. Amém. Eu teve um vídeo seu, você com um montão de couro pra lavar. Essa é a realidade. Todos os dias deve ser. É muito legal, porque quando a gente fala sobre esse amor na maternidade, e aí tem essa nova onda, né, que quer mostrar a parte difícil, e aí saiu até essa frase que ficou famosa,
Ah, eu amo meu filho, mas eu não gosto de maternar. Quer dizer, eu não gosto do serviço que esse filho traz. Parece que é pesado, né? E que você ser uma mulher que é transparente nas redes sociais é que só fica falando da dificuldade. E hoje falar que é gostoso cuidar do seu filho, que é gostoso a amamentação, que a gestação é gostosa sim, tem um desconforto, mas é um desconforto de uma vida que você está gerando. Então é gostoso sim, é maravilhoso sim, e tem os desafios. O que você entende dessa geração que acha que tem que mostrar a dificuldade para mostrar que você é uma mãe realista e já não quer mais falar disso, cara, eu quero cuidar do meu filho, eu quero viver essa maternidade, eu quero aproveitar. Quando eu olho, meus filhos estão crescendo, a gente estava conversando daqui a pouco, eu fico, meu Deus, eu não quero que nada volte, mas eu preciso aproveitar porque está acabando e um dia eles precisam ir embora. E eu vou ser bem sucedida na minha maternidade quando eles forem embora. Então isso é uma loucura. É polêmico o que eu vou falar, mas eu creio que as pessoas que falam que gostam de ser mãe, mas não gostam de maternar, são pessoas que ainda não aprenderam a servir. Pessoas que precisam ser servidas a todo tempo e não estão dispostas a se doar. Porque maternar é doação, casamento é doação, ministério é doação. E eu vou falar para você que está em casa que talvez só queira trabalhar. Trabalho também é uma doação. Então por que eu vou estar disposta a me doar para todas as outras coisas, mas não vou me doar para o meu filho? Então é importante que a gente entenda que servir dentro do nosso lar. No trabalho, qualquer pessoa pode te substituir, mas dentro da tua casa, é somente você. Ninguém pode ser a mãe da Glória, só eu. Ninguém pode ser a mãe do João, ninguém pode ser a mãe do Pedro, ninguém pode ser a esposa do Guilherme, só eu. Amém. Lá, em nome disso, lá eu sou insubstituível. Então é a gente aprender que há prazer no servir. É lindo servir, é lindo se doar, é importante e é prazeroso. Quando a gente entende e começa a sentir prazer no que a gente está fazendo, que é aquele trabalho que ninguém vê. É sentir prazer naquilo que ninguém vai ver que tu fez. Porque todo mundo vai chegar em casa, não vai saber que tu ficou lá um dia inteiro agachada, varrendo, aspirando, prendendo roupa, guardando meia, guardando cueca. Eles só vão chegar e vai ver tudo pronto, tudo feito. Ninguém vai saber. Mas se tu encontrar prazer em fazer isso, se tu encontrar prazer em cuidar da tua casa, em cuidar do teu filho, em passar valores. Porque se tu não passar, alguém vai passar. E aí depois tu vai ter um filho totalmente diferente do que tu crê, do que tu acredita, dos teus princípios. E vai falar, gente, mas eu criei um monstro. Não, é porque foi outra pessoa que criou. E hoje, acesso, né? A gente deixa nossos filhos em casa achando que eles estão protegidos e não é um lugar seguro mais devido ao acesso que eles têm a redes sociais, que ele entra no mundo e ele tem gente influenciando de todas as formas, né? E o que eu vejo, assim, que hoje está mudando muito isso, porque o cristão, ele tinha muito medo de um posicionamento nas redes sociais, porque a gente dá o espaço para as pessoas falarem de maternidade, a gente dá o espaço para que as pessoas falem de casamento e nós que temos o espaço correto, embora não estamos ainda perfeitos, mas estamos apontando o perfeito, a gente se cala. Então, assim, é muito importante mesmo aquilo que você fala, aquilo que você aborda, para trazer para os pais a educação bíblica. Exato. Não é a positiva, não é a educação ali. Para a educação em si, da escolar, tudo bem. Sim. A gente está falando sobre dentro da educação da nossa casa, entra a educação bíblica. Que precisa estar baseada nos princípios bíblicos. E é por isso que eu tenho usado as minhas redes sociais justamente para trazer essa realidade. Então eu não tô ali pra fingir, pra mostrar só a parte boa. Não, eu tô ali pra mostrar o dia a dia, pra mostrar que é possível, pra mostrar que o que tá dando certo, o que tá dando errado. Então tem vezes que eu chego e eu falo, gente, hoje eu passei uma situação, meu filho perguntou se eu amava mais ele ou a Glória. E aí eu vou e conto. E aí vem aquela enxurrada de mensagem. Nossa, Mariel, eu tava passando por isso. Eu não sabia como resolver. Então eu creio que o Senhor, Ele nos dá sabedoria, nos dá discernimento para que a gente passe adiante. A partir do momento que Ele nos entrega coisas e aquilo fica retido em nós, aí é porque a gente não tá administrando bem tudo que Ele nos entregou. Aí a gente não tá sendo um servo bom e fiel. Servo bom e fiel é quando Ele entrega 280 mil pessoas, mas que a gente entrega, encaminha essas pessoas para Ele. Quando a gente entende que existe ali uma grande população querendo ouvir mais dele. Então a gente não tá vivendo ali para likes, para publicidades. Não, a gente tá ali para levar as pessoas a Cristo, como tu falou. A gente precisa mostrar para as pessoas isso. Olha, tem coisas que Deus vai permitir com a gente também.
mas Deus sempre estará conosco. E o que a gente precisa é dele. Pastor, eu falo isso e eu vou deixar esse recado para você em casa. Talvez, tanto nós como as pessoas que não conhecem a Cristo, vamos viver as mesmas coisas. Então, às vezes, tu tá aí passando por um problema de saúde ou um problema financeiro. Talvez tu não conheça Cristo e esteja passando um problema no casamento ou esteja desempregado. Enfim, eu não sei qual é a circunstância que o cristão e o não cristão estão vivendo. Mas existe uma diferença. O que não é cristão não tem com quem passar essas coisas e nós temos. Então essa é a única coisa que nos difere do que as pessoas estão passando no mundo. Os problemas são aparentemente os mesmos. Os problemas, as situações, as tribulações, os obstáculos são os mesmos. A nossa diferença é que a gente tem com quem passar essas coisas. A gente não está desamparado, a gente tem a esperança de que Ele já venceu todas as coisas. A gente tem a esperança de que Ele nos deixou um conselheiro, um amigo, alguém para caminhar com a gente e nos capacitar a viver essa vida aqui na Terra. E a maternidade é cuidar dos filhos de Deus. Nossos filhos temporariamente, mas são eternamente filhos de Deus, né? Que o Senhor vai nos fortalecer na nossa fragilidade. Como você falou, acho que esse ensino até 2 anos é muito... é cada filho de um jeito. Então vai ser sempre difícil. E o difícil não é de ruim, é ótimo, não é algo ruim. Difícil são coisas que você tem que aprender de você. Porque o que eu vejo da maternidade não é sobre aprender do meu filho, é aprender sobre mim, os meus limites, que me incomoda. E entender que eu estou ali para servir, porque servir não é pensar sobre você. Exato. Deus amou tanto que Ele se doou. O amor, Ele doa, o amor, Ele entrega, e o amor caminha junto, né? E eu agradeço. Amém. Muito obrigada. Mãe, Obrigada. por essa ministração. Continue seguindo. Se você não segue, comece a seguir essa mulher maravilhosa. A gente vai deixar o Instagram aqui. E obrigada. Obrigada. Eu até perguntei pra ela, você é pastora? Eu falei, ele é cara de pastora. Amém, eu recebo. Prazer. Tchau, gente. E aí, você curte, você segue aqui também. Você faz tudo que tem que fazer que você sabe mais que eu. É isso aí.